Salve, salve galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de matemática aqui, ó, que delícia, coisa mais maravilhosa. Eu sou o professor Guilherme, o Guiza, tudo bem? E hoje nós vamos fazer uma aula sobre geometria analítica. Observe que eu coloquei aula 1, por quê? Porque a gente vai ter várias aulas de geometria analítica, tá legal? Então são vários pedacinhos aí que a gente vai se complementando, tudo bem? Então, para a aula de hoje, anotem aí que vai ser plano cartesiano, ponto médio, distância entre pontos. Ah, só isso? É uma introduçãozinha aí à geometria analítica para vocês pegarem o jeitinho e depois a gente aprofundar estudando reta, circunferência e posteriormente cônicas, tá legal? Então, anotem aí, peguem suas fichinhas resumo lá que vocês fazem com as letrinhas legais lá, para vocês analisarem certinho o que vocês vão ter que estudar para vocês se organizarem, tá bom? Bom, vamos começar então com a definição de plano cartesiano, galerinha. Olha lá, o plano cartesiano é aquele mesmo plano cartesiano que vocês estudaram lá no ensino fundamental, que vocês fizeram gráficos de função em cima dele, marcaram ponto, tudo bem? Então vamos lembrar alguns aspectos. O eixo y tem nome, eixo das ordenadas, tudo bem? O eixo x é o eixo das abscissas. Ah, como é que eu guardo isso daí mesmo? A bichicha é cis, tudo bem? Então x é o eixo das abscissas, tudo bem? Beleza. Todo ponto no plano cartesiano, ele é um par ordenado. Aí a primeira observação importante que vocês têm que ter aí, ó. O que significa ser par ordenado? Significa que tem ordem. Sempre primeiro é x e depois é y. Sempre nesta ordem, tudo bem? Então, se você não seguir essa ordem, você vai se confundir, vai errar o ponto no plano cartesiano, tá legal? Então, ó, o eixo x ela é uma reta numerada, então os positivos ficam para a direita, os negativos para a esquerda. O eixo y também é uma reta numerada, os positivos para cima, os negativos para baixo. E o cruzamento desse ponto aí é a origem do meu plano cartesiano, que é o ponto 0, 0, 0 em x, 0 em y, tudo bem? Vamos marcar alguns pontos aí para que vocês se lembrem como é que a gente faz a marcação. Então, olha lá o pontinho A, ó. Ele tem o valor de x igual a 1 e de y igual a 3. Então, vou pegar o x, ó. Vale lembrar, também eu coloquei as informações dos quadrantes, tá? Então, a gente já continua. Primeiro quadrante são os valores onde o x e o y são positivos. O segundo quadrante, onde x e y é negativo. O x é negativo e y positivo. O terceiro quadrante, ambos são negativos, e no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Tá? Estou marcando lá, ó, o ponto y, o ponto de x vale 1, então eu marquei uma retinha em cima do 1, e o y vale 3, então eu fui lá e marquei. Encontrei este pontinho, então este aqui é meu pontinho A, tá vendo? Ó? Ele é a marcação do ponto 1, 3, nesta ordem. Olha o ponto B, ele é invertido, ó. O x vale 3 e o y vale 1, tá vendo? Então, você tem que lembrar que a ordem é importante, que os pontos são diferentes. Então, agora o x vale 3, coloquei a retinha lá, e o y vale 1, tá vendo? Olha o pontinho B, ó. Eles não estão na mesma posição do plano cartesiano, então são pontos diferentes, tá legal? Então, fiquem atentos a isso daí. Agora, olha o ponto C, ó. A coordenada 2 de x e menos 4 de y, né? Então você marcaria lá, ó, o 2 de x com menos 4 de y e você vai encontrar aqui o seu pontinho C. Menos 2 é o D, menos 2 em x, menos 3 em y. Então, menos 2 em x, cruzando com menos 3 em y, esse daqui é o seu pontinho D. 0 em x, 3 em y é um ponto E. Agora presta bastante atenção. O que significa ser zero? Significa que o ponto está sobre o eixo. Então, nos dois casos aqui, ó, eles são pontos sobre eixos, tá? Sobre o eixo. Então, 0, 3, ele está sobre o eixo y, porque ele tem 0 em x, 3 em y. Então, ali é o pontinho, deixa eu fazer certinho ele.
tá? Aqui em cima do 3, este é o meu ponto E. E 5, 0, então em cima do 5, esse é o meu ponto F. Tudo bem? Marcadinho os pontinhos, tá bom? Então, ó, só para a gente recapitular a ideia dos quadrantes aí, eu vou deixar essa observação importante, ó. No primeiro quadrante, o x e o y, ambos são valores positivos, tá bom? No segundo quadrante, o x tem valor negativo e o y tem valor positivo. No terceiro quadrante, ambos têm valores negativos, tá? No quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Tudo bem? Então, essas são as informações aí que vocês têm sobre os quadrantes. E toda vez que o ponto estiver sobre o eixo das ordenadas, olha lá, se ele estiver em cima do eixo das ordenadas, significa que o valor de x dele é zero. Então, ele tem essa carinha aí, ó, 0y. Tem um valor de y, mas o de x é zero. E se o pontinho estiver em cima do eixo das abscissas, olha o ponto F. Como é que ele vai ser? Se ele estiver no eixo das abscissas, ele tem um valor de x, mas a coordenada do y é zero. Tudo bem? Então, sempre que tiver uma das coordenadas sendo zero, significa que esse ponto está sobre os eixos aí. Tá legal? Bom, dando sequência aí, ó, eu queria fazer esse exemplo com vocês. Ó. Localize no mesmo plano cartesiano os pontos A, que é o ponto 3, 2. B, que é simétrico de A em relação ao eixo das abscissas. C, simétrico de A em relação ao eixo das ordenadas. E D, simétrico de A em relação à origem. Então, coloquei meu plano cartesiano aí, marquei meu pontinho A, que ele é 3 em x, 2 em y, marquei ele bonitinho aí. Aí, eu quero B, que significa ser simétrico em relação ao eixo das abscissas. Abscissas é o eixo x. Então, ele é simétrico de A em relação ao eixo x. Então, o eixo x é o meu espelho. Olha lá, é o meu espelho. Então, significa que o que vai estar no A ali, eu vou ter para baixo a mesma pontuação aqui. Então, o meu pontinho B, ele é este ponto aí. Então, já vou marcar aqui, ó. Quais são as coordenadas de B? 3 em x menos 2 em y. Tá legal? O pontinho C, ele é simétrico a A em relação ao eixo das ordenadas. Tá vendo? Então, agora o meu eixo y é o espelho. E aí eu vou olhar a simetria a partir dele aí. Eu vou encontrar aquele pontinho ali, ó. Então, ali é o pontinho C, que é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Então, olha lá, ó. O C vai ficar coordenada menos 3 em x, 2 em y. Tá vendo? E o pontinho D é simétrico em A em relação à origem. Então, ó, traça lá um segmentozinho até a origem e reflete esse segmento na mesma direção para encontrar o simétrico. Olha lá, o simétrico em relação à origem. Então, esse pontinho aqui é o pontinho D. E aí o meu pontinho D, ele tem coordenada negativa no 3 e negativa no 2 também. Tá vendo? Então, eu localizei os pontinhos aí. É como se fossem os 4 vértices de um retângulo, certo? Centrado aí na origem do meu plano cartesiano. Bem tranquilo, bem facinho, localização de pontos, ok? Um outro exemplo aí, olha este, ó. Determine o ponto Q. O ponto Q ele tem coordenada x valendo 9 e a coordenada y é uma expressãozinha 27 menos m, tá vendo? Ó? Esse ponto Q, ele tem então uma coordenada que depende de um valor. Não quer pegar? Problemas tecnológicos. Depende de um valor de m, tudo bem? Então, quando Q pertencer aos locais indicados, quais são?
eixo das abscissas, bissetriz dos quadrantes pares, bissetriz dos quadrantes ímpares, quarto quadrante. Tudo bem? Então, ó, como é que vai ficar isso daí? Se ele pertencer ao eixo das abscissas, eu já sei que ele tem um valor de x e a coordenada de y dele vale 0. Foi o que eu falei lá no comecinho da aula, tudo bem? O valor de x eu já sei que é 9. O valor de y tem que ser 0. Então, basta que eu pegue o 27 menos m e iguale a 0. Tudo bem? Ficou uma equaçãozinha do primeiro grau aí para vocês. Só passar o valor para o outro lado, o m vale 27. Então, eu determinei o valor para que ele pertença ao eixo das abscissas. Tudo bem? Bom, na letra B, o que você vai precisar saber? Olha lá, ó. Fiz aqui meu plano cartesiano. Tudo bem? X e y. O que é a bissetriz dos quadrantes ímpares? Os quadrantes ímpares são 1 e 3. Tá? A bissetriz dos quadrantes ímpares é a B13. Tá? A bissetriz dos quadrantes ímpares significa que o valor de x é igual ao valor de y, porque ambos ou são negativos ou são positivos, mas a bissetriz é esta reta aqui, ó. Então, ela é uma reta que passa pela origem e os valores de x são exatamente iguais aos valores de y. Então, anota no seu post-it aí que toda vez que ele tiver no B13, o valor de x é igual ao valor de y. Então, para o nosso exercício, significa que 27 menos m, que é o valor de y, é igual a 9. Ou tanto faz ao contrário, 9 é igual a 27 menos m. Então, significa que o m vai ser, joguei o m para lá, jogo 27 para cá, vai ficar 27 menos 9, que costuma ser 18. Então, para ele pertencer à bissetriz dos quadrantes ímpares, o m tem que ser 18. Tudo bem? Vou passar para o próximo slide, que é para a continuação do exercício. Tá? Então, é o mesmo exercício, só que agora eu vou continuar na letra C. Olha lá, bissetriz dos quadrantes pares. Então, vou desenhar a bissetriz dos quadrantes pares aqui. Peguei meu plano cartesiano. A bissetriz dos quadrantes pares é essa que passa pelo 2 e no 4. O que significa? Significa que quando o x for negativo, o y é positivo. E quando o x for positivo, o y é negativo. Então, toda vez que ele tiver na B24, que é dos quadrantes pares, o x e o y têm sinais trocados, tá? Então, x é igual a menos y. Tá legal? Então, como vai ficar no nosso exercício aí? Bom, 9 é igual... Aí troca o sinal. Olha lá, ó, menos 27 menos m seria o valor do y. Eu vou trocar o sinal. Então, eu vou colocar o parêntese e vou colocar o menos fora. Olha lá. Então, vai ficar menos 27 mais m. Então, o m vai ser, jogando 27 para o outro lado, 9 mais 27, que é 36. Tudo bem? E aí, para finalizar, se ele for um elemento do quarto quadrante, significa então que o valor de m tem que ser um valor negativo, mas um valor negativo menor, então o valor de y tem que ser negativo, né? Menor que 0. Então 27 menos m tem que ser menor que 0. Qualquer valor menor que 0 faz ele estar no quarto quadrante, tá? Então, porque eu já sei que o x é positivo, né? O x vale 9. Então, significa que, olha lá, ó, vou jogar o m para lá, o m tem que ser maior que 27, lendo assim, né? Então, o valor de m aí tem que ser um valor, qualquer número maior que 27 vai deixar esse resultado negativo. Bem tranquilo aí? Então, observem as bissetrizes aí, né? Definição importante aí do plano cartesiano. Dando sequência aí, eu queria falar um pouquinho para vocês de ponto médio. O que é o ponto médio? O ponto médio, ele vai ser um ponto que está entre dois pontos determinados do plano cartesiano. Então, olha o exemplo aí, ó. Eu marquei o pontinho A e o pontinho B. O pontinho A tem coordenadas x de A e y de A.
o pontinho B tem coordenadas x de B, y de B, e eu marquei um ponto na metade aí, tá vendo? Ó, então o ponto médio está entre as coordenadas x e y. E, gente, é muito simples mesmo. O objetivo é encontrar o ponto médio. Então, basta fazer a média aritmética das coordenadas de x e depois das coordenadas de y, sem medo de ser feliz. Olha lá, ó, é só somar e dividir por 2 o x, é só somar e dividir por 2 o y. Tá legal? Bem facinho, bem tranquilo, sem medo de ser feliz, tá legal? Então anota isso daí no post-it, que isso daí é essencial para você encontrar pontos, tá? Depois, quando você estiver trabalhando com circunferência, você vai retomar bastante essa parte do ponto médio. Vamos fazer um exemplo aí. Sendo M o ponto médio de B e C, do segmento BC, encontre as coordenadas de M. Bem simplesinho aí, né? Então vamos lá. Olha lá, eu tenho o xm, ele vai ser a soma de xb e de xc, que seria 4 mais 2 dividido por 2. Então é 6 dividido por 2 vai dar 3. Tá legal? E o ym, ele vai ser o yb com o yc. Então, 5 mais 4 dividido por 2, 9 por 2. Pode deixar na forma de fração ou na forma de decimal, tanto faz, tá? Então, o meu ponto M, ele tem coordenadas 3 e 9 por 2. Tudo bem? Tranquilo também, né? Só aplicaçãozinha de conhecimento. Essa daí vocês vão tirar de letra pontinho médio, tá legal? Esse outro exemplo aí já é um pouquinho diferente. Olha lá, ó, ponto 6. O ponto A, que é 6, 3n menos 6, pertence ao eixo das abscissas. E o ponto B, que é 2m mais 4, 5 menos 5m, pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Determine as coordenadas do ponto médio de AB. Então, primeiro a gente precisa achar o A e o B, tá? Então, o que ele está falando? Ó, o A, ele está falando que ele pertence ao eixo das abscissas. Pertencer ao eixo das abscissas significa que o y dele vale 0, que ele só tem valor em x, que é a abscissa, né? Então só tem valor em x. Então significa que o 3n menos 6 é igual a 0. Então 3n é igual a 6, e aí o n vai ser 6 por 3, que vale 2. Certo? Substituindo lá, você já saberia que valeria isso daqui. Tudo bem? Então 6, 0. Não precisaria nem calcular, tá? Mas é mais para a gente já determinar. Já o ponto B, ele está falando que o ponto B pertence a B13. Olha lá. O que a gente falou da B13? Que o x é igual ao y. Então, quer dizer que o 2m mais 4 é igual a 5 menos 5m. Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro, a gente vai chegar... Deixa eu melhorar aqui. Jogando tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Eu venho marcar texto. Caneta. A gente vai chegar em 7m é igual a 9. Opa, 9 não. A gente vai chegar em 7m. Ó, joguei para o primeiro membro igual a 1. E aí o m vai ser 1/7. Tá? E aí, substituindo lá, você vai ter então que o meu pontinho B, esse é o pontinho A, o meu pontinho B, ele tem essa cara feia aqui, olha lá, ó. 1/7 substituindo lá, vai ficar 2/7 mais 4. Então, 2/7 mais 4, isso daqui vai ser 30/7. Tá? Fazendo o cálculo aí. Então, ele é 30/7. 30/7 aí, sem erro, sem problemas aí, tá bom? Então, esse é meu pontinho B. E agora eu quero achar o M, que é a coordenada do ponto médio, tá bom? Então, o xm, ele vai ter, né? Deixa eu apagar aqui, e aí a gente calcula o xm. Bom, o xm, ele vai ser 6 mais o 30/7 dividido por 2, tá? Calculando aí, eu vou ter que
6 mais 30 sétimos, ele é 72 por 7. Dividido por 2, ele vai ser 36 sétimos. E o YM, ele vai ser 30 sétimos dividido por 2, porque está somando com 0. Isso daí vai ser 15 sétimos, tá bom? Então, é isso que você vai ter a coordenada do ponto M, ó. Bonito não ficou, mas ficou certinho e isso é importante, tá bom? Então, anotem aí, esse tipo de conhecimento aí também é importante, tá legal? Dando sequência aí, eu queria falar de distância entre dois pontos. Qual que é o meu objetivo agora? Encontrar a distância entre dois pontos A e B no plano cartesiano. Então, a gente vai fazer a mesma ideia lá. Ó. Montei, peguei o mesmo plano cartesiano, selecionei lá os pontinhos A e o pontinho B. Agora eu quero saber o tamanho desse segmento aqui, ó, AB, tudo bem? E olha lá o que formou, gente. Formou um triângulo retângulo aí, ó. Então, pelo teorema de Pitágoras, lembra lá? Hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa? É a minha distância. É cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Como que eu achei esse cateto? Gente, eu peguei todo o tamanho de B aqui, ó, que é o x de B, e tirei esse pedacinho que é o x de A. Então, eu fiz xb menos o xa. E aí eu encontrei o meu tamanho de segmento, que é xb menos xa. De maneira análoga, eu fiz com y, que é yb menos ya. Então, substituindo, a gente vai chegar lá, ó, que distância ao quadrado é xb menos xa ao quadrado, yb menos ya ao quadrado. E aí eu vou passar a raiz para encontrar a distância. Aí você vai falar assim, Guisa, pelo amor de Deus, olha essa fórmula, que coisa mais horrorosa, como que eu vou guardar? Não, gente, guarda que é do teorema de Pitágoras. Então, você tem o teorema de Pitágoras, você sabe fazer, tudo bem? Então, eu acho que você poderia anotar no post-it a fórmula e que ela está relacionada com o teorema de Pitágoras, tá legal? Então, bem facinho. Vamos ver um exercício aí, ó. Determine a distância entre os pontos A e B, que é 1 e 7 aí, bem facinho, tá bom? Então, como é que ficaria esse exercício aí? Bom, aplicando na fórmula, ó, a distância entre A e B ficaria, você vai pegar a diferença entre os valores de x, ó a dica aqui, pode ser xa menos xb? Pode, ao invés de xb menos xa. Só que você tem que lembrar que no outro também você vai ter que fazer da mesma forma, tá? Então, só toma cuidado para você não se perder nesse sentido. Então, faz xb menos xa, então você vai ter que fazer yb menos ya, tá bom? Então, xb menos o xa vai ficar 7 menos 2, isso está ao quadrado. Então, eu já estou fazendo ao quadrado aqui no teorema de Pitágoras. E a outra parte é xyb menos ya. Então, vai ter 6 menos 1 ao quadrado. Vou ter, então, que a distância de AB ao quadrado ela é 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Tudo bem? Ambas deram 5 aí. E aí, a distância de AB, então, vai ser 25 mais 25. E aí, eu vou tirar a raiz, que é a famosa raiz de 50. Ah, pode ser raiz? Pode, raiz é número bem facinho, tudo bem? Ó, esse é um exemplo do Enem. Então, vamos colocar o enunciado dele aí para a gente trabalhar com ele com bastante cuidado e bastante atenção. Alunos de um curso de engenharia desenvolveram um robô anfíbio que executa saltos somente nas direções norte, sul, leste e oeste. Um dos alunos representou a posição inicial desse robô no plano cartesiano pela letra P na ilustração. Então, olha o pontinho P lá, ó, menos 1 e 1, que é onde o robô está inicialmente, tá bom? A direção norte-sul é a medida do eixo Y. Então, norte-sul, eixo Y, tudo bem, a gente já sabia. Sendo que o sentido norte é o sentido de crescimento de Y. Também a gente já sabia que é o positivo para cima. A direção leste-oeste é a medida do eixo x, beleza? Sendo que o sentido leste é o sentido de crescimento de x, a gente já sabia também. Então, esse pedaço do enunciado foi para falar que você está trabalhando com um plano cartesiano, tá? Bem simples aí. Em seguida, esse aluno deu os seguintes comandos para o robô.
4 na direção norte. Então significa que ele está andando 4 em Y. 1, 2, 3, 4. Ele parou aqui. 2 na direção leste. Então andei 2 na direção leste. Parou aqui. Andei em relação a X. 3 na direção sul. 1, 2, 3. 3 na direção sul. Nos quais os coeficientes numéricos representam o número de saltos que o robô dá em direção aos correspondentes. E cada salto correspondente a uma unidade do plano cartesiano. Foi o que a gente fez, tá? Então, depois de realizar os comandos dados pelo aluno, a posição do robô no plano cartesiano será... Então, ó, o que ele fez? Ele andou 4 na direção norte, 2 na direção leste e depois 3 na direção sul. Então, ele parou no ponto 1, 2. 1, 2 é a alternativa C. Vamos gabaritar o Enem, tirar nota máxima aí e entrar na universidade. Certinho? Gente, essa foi minha aula. Obrigado aí. Bons estudos para vocês e valeu!